A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade de estar com vocês aqui de forma excepcional. Eu, seu amigo e irmão em Cristo, Otoniel Félix, nosso irmão, professor Moabe Santos de Farias, também está conosco hoje de forma excepcional, professor Moabe. Estamos aqui na classe dos jovens, na lição de número 7. Professor Moabe, hoje nós estamos, como falei, de forma excepcional aqui na classe dos jovens, nós que fazemos parte aqui do podcast EBD em Síntese. Em primeiro lugar, é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Presidida pelo nosso pastor, presidente, né, da IEADERN, como chamamos, Martim Alves da Silva. Professor Moabe, olha só, professor Moabe, de forma, como disse, excepcional, estamos aqui na lição de número 7, eu e você, com o tema de hoje aqui da lição, a realidade bíblica do casamento, professor Exatamente. Moabe. Exatamente. Uma oportunidade, assim, muito especial, né? Um tema atual, de alta relevância, e a nossa oração é que este momento seja enriquecedor para todos nós. E você, professor, eu tenho certeza que Deus há de falar grandemente também ao seu coração, e vocês serão instrumentos de Deus para ajudar estes jovens que precisam muito dessas palavras. Verdade, 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 verdadeira. Lição 7, né? Nós já estamos aqui com a realidade bíblica do casamento. O texto principal dessa lição é Marcos, capítulo 10, versículo número 9, que vai dizer: Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A lição tem um resumo que diz assim: o casamento é uma bênção planejada por Deus para o homem e para a mulher. Professor, nós temos também três objetivos nessa lição. Cite-os, por favor. Amém. Mostrar o que é o casamento dentro de uma perspectiva bíblica, saber como deve ser o tratamento entre o casal e ressaltar algumas questões importantes no casamento. Verdade. Pronto. Realidade bíblica do casamento. Em primeiro lugar, aqui, desde a primeira lição, estamos falando sobre a realidade. Sempre o termo principal aqui seria trazendo a realidade das coisas espirituais. Então, foi tratado nas lições anteriores. Nós tratamos aqui nessa lição de jovens, os professores e os alunos também participaram sobre a realidade da vida cristã, a realidade do Deus da Bíblia, a realidade do pecado, a realidade da salvação, a realidade da santificação cristã, a realidade do cuidado e agora a realidade do casamento. Lição de número 7. Quando tratamos, professor Moab, da realidade do casamento, algo que devemos ter em mente, a primeira coisa que devemos ter em mente aqui, é de uma forma bem simplória, mas não devemos deixar de passar, não devemos deixar de passar, o que seria a realidade bíblica, propriamente dita. Porque quando falamos de realidade, aí a realidade de forma, vamos dizer assim, solta a palavra, a realidade, seria inclusive um conceito até da própria filosofia, o que seria realidade, aí vão pensar sobre a questão do conhecimento, a verdade, né? Não vem o caso aqui, a questão mais filosófica, mas é a realidade bíblica, mas não deixando de falar do que seria o próprio conceito é, do lado próprio filosófico, o que seria a realidade, né? A realidade em si. Então, quando falamos de realidade, como é que o aluno ele vai entender e fazer essa conjugação com a Bíblia Sagrada sobre o casamento? Porque o tema de hoje é a realidade bíblica do casamento. Então, o aluno vai trazer essa questão chamada de realidade, esse conceito da realidade bíblica do casamento. Ou seja, o que que o casamento, o que que a Bíblia traz como, de fato, algo que deve ser perseguido, algo que deve ser analisado, algo que deve ser, na verdade, tratado como, vou colocar essa palavra, substancial para a nossa vida cristã. Porque o que seria o casamento, né? Então, tudo isso tem E, que ser analisado diante de uma perspectiva bíblica. É assim, professor? exatamente. Eu acho que a gente já poderia começar afirmando que o casamento ele foi instituído por Deus, né? Nós Amém. vivemos em uma realidade onde o mundo, né, vamos usar essa palavra mundo, esse sistema que é tão mencionado na Bíblia, o mundo tenta modificar, criar uma ideia diferente de casamento fora dos padrões bíblicos, como se o casamento fosse algo criado pelo homem ou criado pelo mundo, né? Pelo sistema mundano.
E não é assim que nós aprendemos biblicamente. O ponto de partida bíblico é: Deus instituiu o casamento. O casamento foi construído, foi iniciado, foi planejado por Deus. Foi Deus quem disse: não é bom que o homem esteja só. Foi Deus quem criou a auxiliadora, a adjuntora. Foi Deus quem formou. Foi Deus que fez com que dessa união pudesse gerar filhos, frutificar. Então, quando nós falamos de casamento, estamos falando de uma instituição criada por Deus, uma instituição que tem direcionamento de Deus, orientação de Deus, modelo de Deus, que para ser próspera, para ser bem-sucedida, para que seja saudável, precisa estar contextualizada com o que Deus ensina nas Escrituras. Muito bem, interessante nisso tudo é que quando tratamos do casamento em si, estamos falando de um princípio, né? De um princípio divino. O casamento é um princípio divino aplicado aos seres humanos. E por ser um princípio divino, esta realidade, que nada mais e nada menos vai indicar, na verdade, o modo de ser das coisas, a realidade, ela vai indicar o modo de ser das coisas. Em primeiro lugar, quando ela vai presidir, quando se prescinde da mente humana, ou seja, quando falamos disso, estamos tratando de algo que, em princípio, traz uma sua existência. E as Escrituras vai trazer de que forma a existência da própria Bíblia em si, vai trazer a existência do casamento. O que é que ela vai revelar sobre o casamento? Porque o casamento, como uma instituição que nós afirmamos divina, porque quando afirmamos sobre o casamento, você encontra no primeiro livro da Bíblia Sagrada, no Gênesis, já lá no primeiro livro da Bíblia Sagrada, é, a instituição de Deus, vamos assim dizer, né? A instituição de Deus do casamento, porque Deus cria Adão, de Adão vem Eva, e ele diz que eles serão dois em uma só carne. Então, primeira coisa aqui, professor Moab, que nós observamos são, apesar de serem dois em uma só carne, mas desses dois em uma só carne, você vai observar três situações. Três. Primeira, que o que aconteceu no Éden foi um casamento, porque ela seria a instituição, uma instituição, na verdade, divina. O casamento, ela vai, em primeiro lugar, sim, eu falei três, né? Ela seria, a primeira, monogâmica, ou seja, o casamento seria monogâmico. O casamento, ele é entre um homem e uma mulher. O casamento, ele tem outro princípio, ele é monossomático, porque os dois se tornariam em uma só carne. E ele tem uma outra questão também, um outro princípio, vamos assim chamar, de o casamento, ele é heterossexual. Ou seja, três princípios que estão abarcados na teoria que a gente chamamos aqui de casamento. Professor, quando visualizamos essas três situações, ele é monogâmico, ele é monossomático, ele é heterossexual. Nós observamos que a história bíblica observa-se que isso aí apresenta-se, na verdade, Deus apresenta em forma de aliança, né? Da mesma forma que Deus se relaciona com o homem e faz uma aliança, a aliança do casamento ela vai trazer alguns aspectos. Primeiro, fidelidade, justiça, amor. Isso se resulta no que chamamos de matrimônio. Essa imagem aí, na verdade, Deus se utiliza dessa imagem, matrimônio, a justiça, o amor, para justamente trazer a ideia e demonstrar como ela vai se referir e vai ser aplicada, na verdade, à vida de um casal. Criado ali naquele momento no Éden. O homem, a mulher, Adão e Eva. Interessante isso porque devemos frisar esses três pontos porque são pontos principais de uma relação monogâmico, monossomático e heterossexual. E ele vai desembocar na fidelidade, na justiça, no amor, e aí acontecerá o que nós chamamos de matrimônio, professor. Interessante essas questões e o professor, no domingo, ele deve realmente se atentar para essas questões. Exatamente. E o interessante é que quando nós, como acabamos de ouvir agora, esses pontos estão alinhados com a Bíblia Sagrada, né? E quando nós olhamos para as mídias sociais, quando nós olhamos para as manchetes que refletem o caminhar do mundo, o caminho é totalmente contrário. O caminho é totalmente contrário. Uma manchete que saiu há pouco tempo, ela diz que a tendência agora é a agamia, onde os jovens estão ficando desinteressados
diz aqui a manchete, em um relacionamento romântico, né? Então, essa vontade de encontrar alguém, de viver com essa pessoa, construir família, ter filhos, essa união monogâmica, como foi apresentada, ela está sendo desencorajada pela sociedade, e os jovens que não têm fundamentação bíblica, que estão em uma vida sem compromisso com Deus, estão escorregando contrário às Escrituras, né? Então, é necessário entender que precisamos nos esforçar. Esses pontos apresentados pelo presbítero Otoniel, eles são alcançados com esforço. Eu preciso olhar para as Escrituras e assumir um compromisso com Deus de ser agradável a Ele. É tanto que, quando nós observamos a Bíblia Sagrada também, sempre quando o povo de Israel eles pecavam contra Deus, estava entre o pecado essa quebra de relacionamento com a sua família. Deixava de ser monogâmico. Sempre quando o povo de Israel escorregava, estava relacionado também com prostituição e com relacionamento, com casamento fora dos padrões bíblicos. Então é importante que a gente entenda que o mundo mantém esse confronto com a vontade de Deus. O casamento ele precisa ser monogâmico. Hoje está tendo um esforço também, uma maneira de colocar como o casamento tradicional, a família tradicional, como algo fora do moderno. É outro esforço do mundo também. Então, vamos abrir nossos olhos, o engano está às portas e que possamos continuar com as Escrituras. Justamente, justamente. E as coisas não estão nada fáceis, até porque o apóstolo Paulo vai citar, quando ele escreve a Timóteo, ele vai dizer que nos últimos dias muitos abandonaram a fé, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria consciência. Ou seja, consciência cauterizada, o homem longe de Deus, não vai sair nada de bom, né? Então, primeira coisa, conceituando, como fizemos aqui agora, o professor no domingo, ele vai fazer isso, vai conceituar essa definição, porque a lição pede isso, defina o que significa casamento. E a própria lição, ela traz aqui alguns aspectos do que seria uma definição, que pode ser definido como uma união entre um homem e uma mulher, que decidem formar uma família apoiando-se mutuamente e demonstrando amor e respeito um pelo outro de um acordo perante Deus e a sociedade. Então, o casamento, ele, por ser uma união também pública, inclusive, quando eu falo aqui de uma união pública, é interessante citar o que John Stott, ele cita cinco características sobre um casamento. Ele vai dizer que, como já falamos, ele é heterossexual, ele é monogâmico, já falamos também sobre isso. Ele vai dizer que um casamento ele é compromisso. Compromisso, ele também vai dizer que ele é público e ele é físico. Ou seja, quando ele traz esses cinco preceitos, ele vai demonstrar a forma que o casamento deve aparecer. Ou ele vai ser celebrado. Porque quando tratamos desse assunto, primeiro ponto aqui que a nossa lição traz, e uma coisa que devemos frisar, que na conceituação do casamento, por ele ser monogâmico, ele traz o princípio bíblico lá do Gênesis, como falamos no início, do princípio que o Senhor Deus fez macho e fêmea. Ele é monogâmico, ele é heterossexual. Ou seja, macho e fêmea. Interessante frisar que Jesus, justamente na leitura bíblica em classe desta lição, o texto bíblico aqui, Marcos, versículo 10, capítulo 10 e versículo 6, vai estar dito, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Quando o Senhor vai explicar a respeito do casamento e do divórcio que estava ocorrendo, porque a lei de Moisés permitia, o que ocorre? Primeiro ponto, quando ele diz que é macho e fêmea, ele vai caracterizar as espécies, no caso, né? Ou seja, o homem e a mulher. Macho e fêmea, de forma, inclusive, o hebraico ali é bem claro, é macho e fêmea, é homem e mulher, não tem nada fora disso. Ou seja, a realidade bíblica para o casamento é que ele primeiro seja entre um homem e uma mulher, não é entre um homem e um animal, não é entre dois homens ou duas mulheres, não, é entre um homem e uma mulher. Primeiro lugar, porque a palavra macho, zakar, e fêmea, nekeban, são o verbo de onde vai derivar as palavras para fêmea, ou espécie feminino, ou masculino, ou macho, assim como a Bíblia traduz, as Bíblias vamos dizer assim, mais antigas, ela traz macho e fêmea, as mais atuais vai trazer uma linguagem mais próxima, vai trazer como homem e mulher, enfim, mas vai revelar, em primeiro lugar, os dois aspectos da união, o homem e uma mulher.
Então ele é o quê? Heterossexual. E ele só pode ser monogâmico porque ele não pode ser polígamo. A lição vai descrever alguns tipos de casamento, inclusive por causa da sociedade a respeito da poligamia, bigamia, ou seja, aspectos que não é um casamento bíblico, porque, em princípio, quando Jesus questionado, ele fala, no princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, e depois ele diz, serão dois em uma só carne. Então, Deus e o casamento, o autor da lição, ele vai dizer que o Eterno também participa do casamento. Como é que Deus participa do casamento? Ele participa, em primeiro lugar, porque ele foi o instituidor. Segundo lugar, ele é o abençoador. E terceiro lugar, ele é aquele que, da união entre um homem e uma mulher, vai haver filhos. Entendendo assim, professor Moab, nós observamos que o casamento, ele vai muito além de apenas uma relação entre duas pessoas diante de um juiz, de uma sociedade, de um líder religioso, não. Ele é uma união de duas pessoas com propósitos, em primeiro lugar, para cumprir um mandamento e um preceito bíblico. Deixará o homem pai, mulher e mãe, e se unirá à sua mulher. Aí diz, e serão dois em uma só carne. E vale frisar também que o termo utilizado por Jesus aqui, uma só carne, e lá no Antigo Testamento, é o mesmo termo, professor Moab, que lá no chamado Shemar, que é onde os israelitas conclamam cada um para fazer aquela invocação em Deuteronômio capítulo número 6, né? O chamar Israel, ouve Israel, Deus é um. É o mesmo termo utilizado, um para Deus como para uma só carne. Isso é importante por quê? Porque vai identificar que a união entre um homem e uma mulher, eles se tornam, se unem, se fundem em um só propósito. Eles serão um, eles estarão unidos. Isso é um milagre que ocorre justamente só com o casamento. Inclusive, no Novo Testamento, nós observamos o exemplo da igreja de Cristo e o relacionamento com o próprio Cristo, que somos um em Cristo, somos um com Cristo. Isso é importante frisar para que não haja dúvidas que o casamento ele tem preceitos, princípios, e esses princípios têm que ser observados, e a nossa realidade ela é pautada. Nós temos um pressuposto, ou seja, nossa apologética, nossa propagação, a nossa teologia, ela tem um pressuposto. Nós somos pressuposicionalistas, ou seja, temos um pressuposto que é as Escrituras Sagradas e não podemos correr disso. Exatamente, eu estava observando, presbítero, suas palavras e lembrando que algumas pessoas, quando ouvem esse direcionamento bíblico, elas colocam como um fardo porque apontam para casais que tiveram experiências ruins, né? Então, mas só que tem alguns detalhes que a gente precisa considerar. Quando o homem ele deixa seu pai e ele casa, esse casamento não é não, a Bíblia não está falando de um casamento forçado, mas de um casamento onde o marido ele o homem ele olha para a mulher e entende que aquela é a pessoa com quem ele vai viver, né? Então, Isso. essa decisão conjunta, onde eles têm um propósito de construir uma família juntos. Estou dizendo isso porque uma certa pregadora, né, bem conhecida, ela, para argumentar a sua separação, ela aponta que o seu casamento foi um casamento forçado e esse Uhum. casamento é por isso que não deu certo. Então, nessas argumentações, a pessoa que conversava com essa pregadora fez a seguinte pergunta: mas quem lhe forçou, né? Porque o casamento ele precisa ser uma decisão do casal. E Isso. ele tem um valor até a morte. Até a morte, o casal tem que se manter juntos. Mas para que isso aconteça, a gente precisa valorizar as etapas que antecedem esse casamento. Então, quando não há um namoro correto, quando não há um noivado correto, e há uma união sem obedecer à sequência correta das coisas, com atropelos, nós temos casamentos de pessoas que nem se conhecem, porque durante o namoro não havia um bom diálogo, não havia uma análise melhor com quem eu estou me casando, como é essa pessoa em casa, ele gosta de trabalhar, ela estuda, qual é a sua ocupação. Então, Uhum. quando o casamento ele inicia de uma forma correta e com esse propósito que a Bíblia diz, onde a mulher e o marido eles vão se ajudar,
né? Formarão uma só carne para caminhar nessa jornada, em primeiro lugar, diante de Deus. O Isso. casamento é uma união onde duas pessoas caminham como uma só, em primeiro lugar, diante de Deus. Então, quando há uma união com uma pessoa que não tem compromisso com Deus, já existe aí uma sinalização que esse casamento vai enfrentar dificuldades. Então, eu preciso começar correto. Eu preciso buscar correto. É tanto que quando nós observamos na Bíblia Sagrada, sempre antes do casamento havia uma oração, uma busca de direcionamento, porque é Deus quem precisa estar em primeiro lugar. E é isso que nós aprendemos na lição, que no casamento é o homem, a mulher e Deus ali presente, né? Uhum. E quando nós lemos no livro de Malaquias, também apresentado no primeiro tópico da lição, você vê que Deus, ele nem olhava para as lágrimas que aconteciam ou eram derramadas sobre o altar. Por que Deus não olhava? Porque o relacionamento, porque o casamento não andava bem. Então eu preciso entender que eu preciso valorizar o casamento. O casamento é uma instituição divina e que se ele acontecer conforme as escrituras, obedecendo a cada etapa, entendendo que eu preciso que o meu casamento seja bíblico. Se isso acontecer, se a bênção de Deus estiver sobre o meu lar, sobre o meu casamento, tudo caminhará bem. Verdade, professor. Até porque, ainda nesse tópico do que seria o casamento, como você que frisou, o Senhor Deus, ele participa do casamento. Por ele participar do casamento, ele estabelece, porque por ser um princípio divino, é um princípio que ele próprio estabeleceu, né? Se ele estabeleceu esse relacionamento, ele tem bases e também tem regras a seguir. Não é simplesmente eu me caso quando quero, separo quando quero. Não, não é dessa forma, porque a instituição divina do casamento, inclusive Jesus falando sobre isso com os discípulos, e nós observamos aqui, inclusive na leitura bíblica em classe, e o professor também vai ler, ele vai dizer que havia um questionamento a respeito na época de Cristo, por causa da lei de Moisés, com relação à permissão para o repúdio. E Jesus disse que no princípio não foi assim, ou seja, isso era por causa da dureza do coração do homem, isto é, por causa do pecado. Foi houve uma lição chamada de a realidade do pecado, né? Então, as pessoas observaram que há o pecado no mundo, há a natureza caída. E essa natureza caída faz com que justamente você transgrida, faça errado. E esse é o problema. E aqui, no princípio, não era dessa forma. A vontade de Deus é que ele também fosse indissolúvel. 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 Partindo agora justamente desse aspecto, nós observamos que da união vai vir o quê? Filhos. A união do casal, né? Conversamos já também sobre isso. E aqui, entrando aqui num tópico do número 2, o tratamento entre o casal. Veja só. Em primeiro lugar, o autor da lição diz que o tratamento entre o casal. Aí temos aqui a aliança diante do altar. Ele fala sobre o trato com a esposa. Aí ele fala do amor, da honra, da proteção. Ele fala a respeito da mulher e o trato com o seu esposo. Ou seja, nós vamos entrar agora em um ponto que, após haver o casamento, ocorrerá justamente esse relacionamento como se vai dar, né? Imagina só, nós estamos hoje numa sociedade aqui, nesse sociedade chamada de pós-moderna, né? Nós estamos diante dela e imagina como era o casamento feito, era realizado nas sociedades antigas, no tempo bíblico, como era a relação entre eles, no período inclusive romano, período grego, como é que eles se relacionavam. É interessante o professor trazer essas comparações e essas ideias para demonstrar na aula onde é que o Evangelho, o Novo Testamento agora, ele foi inserido. Você estava diante de uma realidade cultural totalmente diferente, certo? Os hebreus, no caso, a partir agora com o apóstolo Paulo, o evangelho estava alcançando o mundo e como era que essa sociedade via o casamento, né? Como eles trabalhavam o casamento. Inclusive o conceito de família, ela abrangia não só o casal, juntamente com seus filhos, abrangia toda a sociedade não, isto abrangia toda o conceito de família, abrangia não só o casal, como seus filhos, também os seus escravos. O senhor que tinha seus escravos, aqueles escravos faziam parte da sua própria família, ou seja, mas não uma família no sentido que entendemos hoje, no sentido de ajuda mútua que um deve ter para com o outro,
Pelo contrário, aquele escravo entrava como uma propriedade, inclusive o casamento, acontecia nas sociedades antigas, ali no período romano também, para justamente, um dos pontos principais era para que a esposa gerasse filhos legítimos, porque havia uma autorização da própria cultura deles, do homem principalmente, estar não só casado, mas também ter uma vida com outras pessoas, outras mulheres, uma vida totalmente devassa. Ou seja, o evangelho está entrando nessa sociedade, professor. Uma sociedade em que o casamento ele é validado, ele é legal, porém, nós estamos com uma mulher, um homem, filhos, temos aqui escravos, agora temos, e inclusive o Senhor poderia se relacionar com suas escravas e não havia problema nenhum. Ou seja, observe que, quando nós lemos capítulo 3, versículo 18 de Efésios, aí aqui um dos pontos principais aqui sobre esse relacionamento, que nós vamos tratar, ele vai tratar mais na frente aqui na lição, mas nós vamos já tratar agora a respeito da relação do homem e da mulher, a submissão da mulher, o que Paulo quis dizer sobre a mulher ser submissa ao homem. E ele não diz, mulheres, Efésios, isto é, Colossenses 3:18. Mulheres, obedeçam seus maridos. Não, ele não usa o termo obedecer, mas que elas fossem submissas e o marido amasse a sua mulher. Então ele faz um jogo de palavras para demonstrar como seria esse relacionamento, professor. Em uma sociedade corrompida, uma sociedade que tinha ideais diferentes, uma sociedade que a mulher era apresentada como parte dos bens do homem, do patrimônio dele, porque era dada apenas para gerar filhos legítimos no casamento, quando era casamentos arranjados também, nós sabemos que sempre foi assim. E o papel das Escrituras Sagradas e o Evangelho, quando entra. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, o apóstolo Pedro vai tratar também desse assunto, dizendo que a mulher ganharia o seu marido, olha só, sem palavras, só com a sua forma de agir. Agora imagine uma sociedade que, quando a mulher casava-se com o marido, havia toda a cerimônia. Esse casamento, a mulher, quando adentrava na família do marido, ela deixava de fazer parte da família dos seus pais e agora ela tinha que trazer para si a idolatria, os deuses da família do marido. Ela agora fazia parte agora, inclusive, do patrimônio, de onde vem a palavra também matrimônio, porque mater de mãe, juntamente com a questão do patrimônio aqui revelado. Ou seja, ela entra como um bem. Ou seja, o apóstolo Paulo e os escritores do Novo Testamento estão diante de uma sociedade que tem um conceito de casamento um pouco deturpado, professor. Como professor nesse dia, ele vai aplicar esse assunto e qual caminho ele vai demonstrar para que não haja dúvida do que seria realmente o casamento, a própria submissão, o amor, a honra, do trato da esposa e o trato com o marido. Eu gosto muito desse texto, né? Efésios 5:23, porque, primeiro, eu gosto e, ao mesmo tempo, eu fico preocupado quando não se entende esse texto. Eu Hum, penso que tenho percebido, na verdade, algumas pessoas que têm um certo medo de falar desse, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo e o Salvador. Porque a primeira ideia que vem na mente é um relacionamento onde o marido ele é aquela pessoa agressiva, aquela pessoa que traz direcionamentos errados para dentro de casa, mas existe uma lição muito valiosa aqui, que é contrária a essa ideia. Quando nós lemos, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que ele é o corpo, do qual ele é o Salvador, imagine, irmãos, ou queridos professores, um lar onde o marido ele se parece com Cristo e a esposa se parece com a igreja. Imagine o quanto se ensina para os filhos que enxergam essa realidade. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a igreja é colocada como a noiva do Cordeiro e Cristo como noivo, né? O marido e a esposa. Eu pergunto, quem de nós estamos nos sentindo maltratados por Cristo? Qual de nós estamos nos sentindo desprezados por Cristo? Quem está saindo no prejuízo pelo fato de se submeter a Cristo? O que nós estamos aprendendo nesse texto é que quando o marido se parece com Cristo, nessa postura do cabeça, e a mulher se parece com a igreja, há uma mensagem que se assemelha à mensagem do relacionamento de Cristo com a igreja. E aí, isso resume um lar
saudável, um lar onde Cristo é glorificado. Agora, claro, existem situações particulares que isso pode ser analisado particularmente. Mas, de uma forma geral, nós aprendemos na Bíblia Sagrada que quando o marido ele se comporta como Cristo e a esposa como a igreja, os filhos aprendem sobre o evangelho dentro da sua própria casa. Essa família, ela chega na igreja e abençoa a igreja. Por quê? Porque na sua casa já existe um modelo bíblico e cristão. Então, bom seria que a gente pudesse seguir os modelos bíblicos para a nossa vida, para a nossa casa, e eu penso que a gente tem muito a ajudar. E outra coisa, esse não é o padrão do mundo, mais uma vez. O mundo não é assim. O mundo precisa de leis para tentar reverter o mal que o mundo mesmo constrói. Mas nós vemos na Bíblia Sagrada que a transformação que Deus faz na mente humana e no coração do homem proporciona uma vida com paz, né? Uma vida com paz. Tudo bem, professor. Na verdade, as pessoas não entendem o que significa submissão nas escrituras sagradas, né? Porque a mente humana, a mente da sociedade atual, a mente do povo que lê as escrituras hoje, e mais os que leem para contradizer, né? Eles entendem de forma diferente. Porque se você pegar, é claro, de forma isolada, o termo submissão, inclusive nas escrituras sagradas, nesse texto que eu citei, de Colossenses 3:18, e outros textos também, mas eu estou citando aqui o de Colossenses. Submissão, se você pegar essa palavra aí, ela vai ser dividida, ela vai ser, na verdade, dividida em duas partes. A primeira parte, na verdade, ela é chamada de hipotássio, que é hipo, né? Hipo, que é sob, tassó, que seria, no caso aqui, organizar, ou seja, organização sob alguma liderança. Ou seja, a realidade do casamento é que o homem e a mulher, eles são uno. Não há homem nem mulher, um maior que o outro, não. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas, né, que o Senhor, quando nos chama, ele não faz distinção entre homem e mulher, macho, fêmea, servo, livre, todos são um em Cristo. Então, por a pessoa não entender o que significa submissão às escrituras sagradas, e principalmente no casamento, é que eles criam essa ideia totalmente contrária. Porque para esse pessoal aí que querem, na verdade, deturpar as escrituras sagradas, primeira coisa que eles têm que entender é que na ordem bíblica, as mulheres, quando se sujeitam numa relação aqui, não é aquela história da sujeição sexista, que a sociedade entende como opressora, né? Que o homem está sobre a mulher, oprimindo. Não, antes Exatamente. seria. Porque antes, na verdade, seria uma ordem para que a mulher se submetesse ao seu próprio marido, mas não é essa submissão dessa forma, submissão opressiva, submissão sexista, submissão para fazer aquilo que eu quero, ou seja, o homem vai mandar na mulher. Não, a Escritura Sagrada não traz essa ideia, não é essa ideia que a Escritura Sagrada traz. Até porque, quando tratamos desse assunto, ela vai trazer, na verdade, o que a gente chama aqui de submissão. Eu vou até ler aqui algo interessante que eu encontrei, que essa submissão, ela é chamada de, que eu até anotei aqui, sujeição com o que é adequado. Ou seja, o entendimento da submissão aqui é sujeitar-se, a mulher vai sujeitar-se com o que é adequado, porque o apóstolo Paulo vai dizer que a submissão é em Cristo, certo? Exatamente. Isso que tem que estar na mente, ou seja, uma submissão em Cristo. Nós temos aqui o sexismo, temos aqui a violência contra a mulher, temos aqui seja lá qual for a ordem da situação, não. A submissão em Cristo, observe que no versículo que você citou, e eu vou até ler novamente, o capítulo número 5, versículo 22 de Efésios, mulheres sujeitem-se, ou seja, no que é adequado, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo. Mas aqui no versículo de número 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Então, como você disse, a sujeição é em Cristo, porque o marido ama a mulher, como Cristo amou a igreja. Tem um Um modelo, relacionamento né? é um modelo. Um relacionamento desse não é um relacionamento sexista, não é um relacionamento machista, não. A submissão aqui
é nada mais, nada menos de sujeição baseada em uma convicção de que os homens têm um papel de liderança na família, né? Concedido por Deus aqui. Essa liderança desse homem, ela vai estar justamente para organização. Tudo existe organização. Numa empresa, seja lá onde for, Forças Armadas, qualquer organização, até no próprio Estado, existe uma hierarquia. A questão aqui não é submissão no sentido de opressão, mas é uma ajudadora. No princípio está escrito assim, né? Ó, ela seria como auxiliadora, estaria junto dele, ele vai governar com o homem. A questão é que a liderança parte do ser humano homem. É o padrão bíblico. Então, a submissão aqui, ela não é essa submissão que as pessoas pensam aí fora. Ah, é uma submissão é opressiva, é machista. Não, isso sugere uma organização, como eu falei a você. O termo ela é relacionada justamente a uma organização que está sob liderança. É só isso. Organização, como nós lemos aqui em Efésios capítulo 5, 22, porque se eu sou sujeito a Cristo naquilo que é adequado, isso não significa dizer que se o homem quer ou vai determinar que a mulher faça alguma coisa ilógica, que seja contra o evangelho, contra as escrituras sagradas, ela vai praticar? Não. Porque ela não deve obediência plena, ela deve sujeição em Cristo. Porque se o homem ama como Cristo chamou a igreja, não vai sujeitar ela a situações vexatórias, não vai sujeitar a mulher a situações contrárias àquilo que Cristo faria. Inclusive, eu vou citar aqui Exatamente. primeira de Pedro, professor, para você também continuar capítulo número 3, versículo 1, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada um ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. E por que estou citando este texto? Nesta Bíblia de estudo aqui, chamada de NAA. O que eu achei interessante, o rodapé dela, ela traz uma informação importante daquilo que falamos aqui no início, a respeito da sociedade, e ele vai citar aqui no rodapé, ele vai citar justamente um fato interessante, que eu vou citar aqui do escritor grego Plutarco. Ele vai dizer assim, que o fato de uma esposa cristã ter uma religião diferente da do seu esposo era algo bastantemente surpreendente no mundo da época. Porque, como disse, quando a mulher casava-se com o homem, ela adentrava na família do homem, então os deuses do homem faziam parte da sua divindade. Ela tinha que deixar, inclusive, a sua divindade. Ela teria que adentrar, inclusive, para adorar os deuses da família. Isso lá em Roma era chamado de culto doméstico. Tem nada a ver com o nosso culto doméstico aqui, não, viu? Mas lá eles tinham essa ideia de chamar de culto doméstico, certo? Veja só, aí ele diz, continua dizendo aqui, possivelmente, não está aqui, ele continua falando, era algo bastante surpreendente naquela cultura. Por exemplo, o historiador grego Plutarco, que viveu ali entre 46 a 127 depois de Cristo, afirmou: uma esposa não deve conquistar seus próprios amigos. Olha só, se as pessoas dizem que a escritura que temos, ela é a Bíblia Sagrada que nós temos, ela é uma escritura machista, oprime mulheres. Não, observe que a sociedade da época era muito mais opressora. A escritura ela veio regular e veio dar vozes às mulheres que, inclusive, elas não tinham. Observa o que ele continua dizendo aqui, o que Plutarco dizia. Plutarco ele vai continuar dizendo dessa forma. É, ele diz: uma esposa não deve conquistar seus próprios amigos, mas deve mas deve tomar os seus amigos do seu marido. Os deuses são os primeiros e mais importantes amigos. Por essa razão é apropriado que uma mulher reconheça somente aqueles deuses de seu marido. E ele cita aqui onde está. Você encontra isso na Bíblia de Estudo NAA. Ou seja, imagina agora Pedro dizendo que a obediência em Cristo era a primeira e a mulher ganharia o seu marido pela obediência. Aquele homem que ela seria obrigada a adorar os deuses dela, ela de uma forma submissa, mas não em obediência cega, porque senão ela teria que adorar seus deuses e não poderia crer no Cristo. Não é assim, professor? Mas aqui a Escritura está dizendo que essa submissão não vai alcançar aquilo que vai contra a Escritura. Então, por isso que aquilo que vai contra a Escritura não tem nada a ver com submissão. A submissão é no sentido apenas de liderança, professor. Exatamente. Por isso que na evangelização, a sabedoria e a estratégia que vem de Deus é fundamental, é muito importante, né? Quando nós não temos estratégia de Deus, sabedoria de Deus, no ambiente onde nós estamos, nós vivemos uma tragédia, uma tragédia. Por quê? Porque o evangelho que pregamos, ele confronta. O evangelho que pregamos, ele caminha contrário ao mundo. Então, quando Isso. nós não
trabalhamos, não abordamos com sabedoria a nossa fé, nós vendemos, vamos dizer assim, nós apresentamos, melhor dizendo, uma imagem deturpada do Evangelho. Então, quando observe a sabedoria de Deus na vida de Paulo, quando ele diz, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Se Paulo apenas tivesse dito, porque o marido é a cabeça da mulher, Uhum. e parado por aí, olha como o entendimento do texto ia sair errado. É. Mas ele diz, olha, para que ele seja a cabeça da mulher, ele está num padrão. Ele está representando Cristo nesse relacionamento. E a mulher é submissa, mas representando a igreja nesse relacionamento com Cristo. Porque, como já foi dito aqui, a ideia não é que haja uma submissão cega, uma submissão que não se pensa, uma submissão que você esquece seus valores, uma submissão que você não tem compromisso mais com nada. Não, não é isso. Você continua sendo uma mulher de Deus. O homem continua sendo um homem de Deus, com compromisso com Deus. E naquilo que for possível, naquilo que glorifica a Deus, caminha. Mas quando Isso. entra em uma situação específica, aí é necessário uma postura de uma forma sábia, né? De uma forma sábia, Uhum. porque nem tudo que a gente fala de qualquer jeito. A É. verdade, a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo e o seu modo. Então, uma mulher sábia, um homem sábio, abençoa a sua casa. Então, a gente precisa abrir os nossos olhos para que não entender que a Bíblia é machista, que a É. Bíblia ela impõe sofrimento na vida de uma pessoa. Não é verdade. A palavra Verdade. de Deus está aqui para consertar Isso é uma a falsa família. concepção, né? Exatamente. A palavra de Deus está conosco para consertar nosso procedimento. É tanto que a Bíblia fala da maneira de falar, a Bíblia Uhum. fala da maneira de se portar. Por quê? Porque a Bíblia quer que você seja alguém que o seu marido olhe e tenha orgulho de você. A palavra Isso. de Deus quer que o homem ele traga prazer, alegria para a esposa, assim a esposa para o marido. Então, quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós trazemos dor para o lar, vergonha para o lar. Mas quando nós estamos diante de Deus, vivendo a palavra de Deus, os seus filhos vão querer casar. É. Por que será que hoje muitos filhos não querem mais casar? Por que será que muitos filhos hoje não querem mais ter filhos? Porque olham referência de lares que não seguem o modelo bíblico. Seguindo o modelo bíblico, os filhos vão querer constituir famílias e pautadas na palavra de É. Deus. Inclusive, casamento sendo desfeito, né? Os dados estratégicos do Registro Civil de 2022 foi divulgado aí pelo IBGE lá no dia 27. Diz que houve, na verdade, um aumento significativo de divórcios. Os dados mostram que quase metade dos casamentos terminaram em divórcio durante menos de 10 anos. 47,7% dos casais se divorciaram. 25,5% dos casais permaneceram juntos entre 10 e 19 anos até o divórcio e 26,4% se separaram com mais de 20 anos de casamento. E um dado diferente é justamente o aumento do crescimento de casais, isto é, o aumento do crescimento, o aumento de casamento de pessoas do mesmo sexo. Bateu recorde, cresceu 19,8%. Ou seja, para aquilo que é bíblico, está sendo deturpado, está sendo colocado de lado, para aquilo que não é bíblico, está ocorrendo o que? O inverso, né? Então, lembrando que quando o apóstolo Paulo e a gente aqui já está assim, indo para o final, o apóstolo ele não está impondo às esposas que sigam um padrão cultural que prevalecia na época, não. Tanto é que li aqui o rodapé da Bíblia de Estudo NA, comentando em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1.
Mas que, na época, elas deviam viver como se fosse junto do Senhor. Paulo utilizou 7 vezes esse versículo, no Colossenses capítulo 3, versículo 18, até o capítulo 4, versículo 1. Ele fundamentou suas instruções sempre com no Senhor. Ou seja, o padrão é Cristo. Então, o trato com a esposa para com o homem é o amor, a honra, a proteção. Aquilo que você falou aí, o esposo deve honrar sua esposa, pois ela é participante com ele da vida eterna, a proteção. E a mulher, o trato da mulher, nós falamos aqui a respeito dessa submissão que deve haver. E para encerrar, de fato, professor, que a gente já está realmente chegando ao fim, ainda tem o tópico 3 aqui, a gente vai justamente passar de uma forma mais rápida as questões sobre o casamento. Isso. É só coisa que nós algo que nós vamos tratar aqui é realmente de uma forma bem simplória mesmo, o divórcio. Veja só, o casamento ele não foi feito para ser desfeito, deveria ser indissolúvel, mas houve uma exceção que as escrituras dizem aqui, Mateus capítulo 19, versículo 9, professor. Ou seja, Jesus deixou claro que não deveria ser feito isso. Deveria também acontecer sempre a união, o perdão devia sempre ocorrer. Só que por causa da dureza do coração do homem, houve uma exceção diferente do que havia na lei de Moisés. A lei de Moisés permitia o casamento, não, permitia o divórcio por várias situações, inclusive por qualquer situação que ocorresse que o marido que divorciava-se, né? Por situações que ocorresse que ele achasse ruim, casou, não gostou, amanheceu, vamos dizer assim, de uma forma bem simplória, né? Cozinhou, não gostei, vou separar. Ou seja, isso ocorria de uma forma abriu mão para justamente o casamento ele ser desfeito de uma forma muito fácil. E Jesus ele veio contra isso. Ele disse: olha, não devia ser assim, não. No princípio não era dessa forma. Deus fez o homem e a mulher para viverem para sempre. Agora, devido à questão da prostituição, relações sexuais ilícitas, foi uma exceção que Cristo, ao comentar sobre o assunto, e isso era de fato bem debatido entre eles lá. Então, essa exceção para o divórcio é uma exceção da exceção mesmo. Porque não deveria de fato ocorrer isso. Deveria de fato ocorrer um casamento para sempre, indissolúvel. Então, isso aqui vai contra justamente todos os princípios bíblicos. Então, morar junto, viver em bigamia, poligamia, o chamado eu vivi em união estável, é importante só viver bem, como o autor da lição diz, o papel aceita tudo. Não, nada disso. Aqui nós vamos contra isso porque não é o modelo bíblico. O modelo bíblico é que de fato haja diante de Deus e diante dos homens essa confirmação. Falamos aqui de 5 princípios que o próprio famoso John Stott ele trouxe. Um deles é ele ser público. E por que ser público? Porque antes de partir, ele diz, antes de partir para o casamento é preciso deixar os pais e se deixar indicar, esse deixar aqui indica que a mulher ou o homem também vai deixar seus pais e cada um terão uma nova vida. Ou seja, publicamente as pessoas verão e distinguirão o pai, do filho, da mãe, nora, genro. É isso que deve ser frisado, é isso que deve ser analisado nesses dias tão difíceis e o casamento ele deve ser propagado, ele deve ser ensinado e ele deve ser justamente tido como nós estamos vendo aqui, ele é bíblico e nós devemos ir contra aquilo que é contra as escrituras sagradas. Nós devemos defender o casamento bíblico porque é uma realidade divina, professor Moara. Exatamente. Casamento, ele não é uma festa luxuosa, né? Porque na mente de algumas pessoas, casamento se resume a uma festa luxuosa. Conheço exemplo de pessoas que fizeram festas luxuosas, pessoas importantes convidadas, mas o casamento não durou um mês, né? O casamento é uma grande festa, mas em primeiro lugar, aos olhos de Deus, aos olhos das famílias e aos olhos da sociedade. Não é algo não é uma união que acontece entre 4 paredes e só nós dois vamos saber, não é isso. Casamento é uma instituição criada por Deus. Se você não tem condições de fazer uma grande festa, não, o seu casamento não é pequeno por conta disso. O seu casamento é grande porque Deus está nesse casamento. Porque há um convidado especial ali, que é o próprio Deus. Então, o casamento tem que ser público. Por que tem que ser público? Porque você está assumindo diante da sociedade que ali está iniciando uma nova família, né? Então,
o marido, o homem sai da casa de uma forma pública, eles se unem e a partir daquele momento vão viver em um propósito. Essa é a grandeza do casamento. E Deus vai trabalhar ali, vai ajudar, vai dar sabedoria, direcionamento. E o casamento, ele é tão importante aos olhos de Deus que você vê o mundo querendo destruir os assuntos das novelas, os assuntos dos filmes, das séries. Veja se não está cheio de prostituição e adultério. Veja se sempre não tem um estímulo aos divórcios. Por quê? Porque o príncipe desse século, inimigo de Deus, ele quer destruir aquilo que Deus constrói. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, e não é coincidência, o ministério de Jesus, quando inicia, o primeiro milagre que ele faz é em uma festa de casamento. Em Gênesis, ele está instituindo o casamento. Em João, ele está abençoando o casamento, onde aquela festa tinha tudo para dar errado. Mas Deus vai e reverte. Isso é Deus dizendo que quer, o casamento é dele. E é tanto que quando você vai para Apocalipse, como é que termina? Termina dizendo que a igreja vem ataviada como uma noiva. Enquanto em Malaquias você vê casamentos sendo destruídos e por isso vai afetando a adoração. Porque não é preciso entender. Uma família destruída não tem como oferecer um culto agradável a Deus no templo. O culto começa dentro de casa, em um ambiente que glorifique a Deus. E quando você vai para o templo, Glória a Deus, você é verdade. glorifica o templo, aquilo refletindo o que já acontece na sua família. É verdade, meu irmão. Graças a Deus. Glória a Deus. Pois é, hoje tratamos aqui sobre a lição de número 7, a realidade bíblica do casamento. Deus abençoe você, professor. Agradecer mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Em nome de Jesus, te damos graça, meu Deus. Amém.